Anthony Davis é do Washington Wizards, troca maluca entre Washington Wizards e Dallas Mavericks, e eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa troca do Anthony Davis, e no outro canal eu comentei sobre a troca do James Harden. O Harden saiu do Clippers e foi pro Cleveland Cavaliers. Comentei sobre ela no outro canal. Destacar que ontem foi um dia muito movimentado na NBA, cara. O Harden foi pro Cleveland Cavaliers, o Anthony Davis foi pro Wizards, o Porzingis foi pro Golden State Warriors, o Vucevic foi pro Boston Celtics, o Kobe White foi pro Charlotte Hornets. Enfim, muitas trocas fora dos jogos interessantíssimos, onde, por exemplo, o Milwaukee Bucks ganhou do Pelicans na prorrogação. Teve jogo onde o Spurs venceu do OKC, mais uma vitória do Spurs contra o OKC. O Shea não jogou, né? O Denver Nuggets venceu o New York Knicks. Aliás, o Knicks venceu o Denver Nuggets na prorrogação. Pô, é porque eu só trago um vídeo por dia no canal, porque senão o YouTube não vai entregar os vídeos se eu postasse mais de um. Eu já testei isso. Ainda mais pelo meu canal ser ligeiramente pequeno, né? Então, eu queria ter uns 10 canais, pô, pra trazer cada coisinha, mas não é o caso, né? Então, comentar aqui sobre o Anthony Davis. Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4 da manhã, pô, então já me segue aí e curte aí o vídeo. Bom, eu até separei aqui minha colinha porque são muitos jogadores envolvidos. Lógico, a troca principal é o Anthony Davis ir pro Washington Wizards, mas existem muitos nomes juntos para essa troca ter sido viabilizada. E eu vou comentar sobre ela aqui. Primeiro, quem o Washington Wizards recebeu? Recebeu o Anthony Davis, chega para mudar o patamar do Wizards. Recebeu o Jaden Hardy, chega para ser um excelente bancário. No Dallas, ele quando jogava era um bancário importante, mas desfalcou muito ao longo da temporada. Mas quando jogava, agregava vindo do banco. Recebe o D'Angelo Russell, que era basicamente um terceiro armador desse time, atrás do Brandon Williams e do Ryan Anderson. O Ryan Anderson já tinha virado reserva, o Brandon Williams vinha sendo um bancário espetacular, e o D'Angelo Russell não vinha nem mais jogando nos últimos jogos. Então, de fato, é um jogador que vinha sendo pouco aproveitado, e é aquele D'Angelo Russell mesmo. É Lakers, ex-Brooklyn Nets, agora ele vai para o Wizards. O Wizards que recentemente já teve aquela troca impressionante com o Atlanta Hawks, onde trouxe o Trae Young. Então, basicamente, traz o Anthony Davis, ter Trae Young e Anthony Davis junto, isso pode mudar o patamar do Washington Wizards, mas aí vai depender da parte física dos dois. Se os dois conseguirem ficar inteiros, é um Wizards que tende a ser bem mais competitivo, porque tem dois grandes nomes agora. Fora que o D'Angelo Russell pode ser um bom reserva para o Trae Young. Além de receber também o Dante Exum, que é um cara que jogou muito pouco, nem jogou, aliás, pelo Dallas na temporada, né? Mais um cara para rotação. No geral, o Wizards recebeu isso. E aí a gente olha o lado do Dallas, né? O Dallas recebeu o Chris Middleton, aquele mesmo ex-Milwaukee Bucks, agora sai do Wizards e vai para o Dallas. Vai para um time na teoria mais forte. Chega para ter um papel de ligeiro protagonismo, já que, que nem eu falei, os armadores eram basicamente Brandon Williams, Ryan Anderson e o D'Angelo Russell. Eu enxergo o Chris Middleton sendo um cara mais experiente, mais pronto e que pode inclusive pegar a titularidade nesse time do Dallas. Recebeu A.J. Johnson, é um cara que vem para buscar o espaço dele, mas a princípio para ser um cara de rotação. Malik Branham, que é mais um cara que vem para ser reserva, basicamente. Ele já jogou no Spurs, se eu não me engano. Marvin Bagley, e aqui o Marvin Bagley eu gosto, cara, eu não acho ele muito ruim, não. E ainda mais perdendo o Anthony Davis, trazer um pivô como é o Marvin Bagley é interessante. Então já tem o Gafford, tem o Derek Lively e o Dwight Powell, só que assim, o Gafford desfalcou muito na temporada, o Derek Lively não jogou nenhum jogo até agora, e o Dwight Powell é um cara muito contestado. Então você trazer o Marvin Bagley, eu acho que vem para ser um cara para ser reserva imediato do Gafford e mais um pivô para agregar nesse time. Eu acho ele bom jogador, tá? Eu acho que vai agregar bastante nessa rotação do Dallas. E além disso, 2 escolhas de primeiro round no draft e 3 escolhas de segundo round no draft. No geral, muitas escolhas no draft, né? Enfim, olhando para o que vai acontecer em cada equipe, o Wizards eu acho que sai ganhando bastante na perspectiva de evolução da franquia. Enquanto o lado do Dallas você está se livrando de um cara que deu muito trabalho pelo excesso de lesões, e aí você traz muitas peças de rotação, e eu acho que o Chris Middleton, que é um cara que sim, vem para brigar por titularidade,
Traz o Marvin Bagley, que tende a ser um reserva imediato ali para o Gafford, principalmente nesse período sem o Dereck Lively. O resto são jogadores para rotação e escolhas no draft. Então não tem nenhum cara de muito impacto nesse time do Dallas. O impacto foi ter perdido um dos grandes nomes, como era o Anthony Davis. Um dos grandes nomes na teoria, né? Porque ele jogava, machucava, jogava, machucava. E aí, olhando para o lado do Wizards, tem a perspectiva, principalmente para uma próxima temporada, de ter o Anthony Davis inteiro e o Trae Young inteiro. Estou falando de uma duplinha que pode render muito para o Washington Wizards. Fora que já tem o Bilal Coulibaly, que é bom jogador. Tem o Trey Johnson, se eu não me engano, que é um bom chutador de 3. O Justin Champagne é bom jogador. Que mais? O Alexander Charner, o Alexar, é bom jogador também. Muito bom jogador. O Carrington é bom jogador. Então, no geral, um Wizards que, principalmente tendo agora o Trae Young e o Anthony Davis, dois caras prontos, pode ser mais competitivo, e é essa a minha expectativa, porque não tinha grandes nomes nesse time do Wizards. E aí agora você tendo um grande armador como é o Trae Young e um grande pivô como é o Anthony Davis. Até pouco tempo atrás o Anthony Davis era o segundo principal jogador do Lakers depois do LeBron, e o Trae Young era o principal jogador do Atlanta Hawks. Tô falando de menos de 2-3 temporadas atrás. Então, em um espaço de tempo curto, o Wizard trouxe o principal jogador recentemente do Atlanta Hawks e o segundo principal jogador recentemente do Lakers. Então, não é de se descartar isso. Traz um grande armador e um grande pivô. Dois caras com dúvidas na parte física. O Trae Young nesse momento recente e o Anthony Davis, que foi uma constante da carreira dele, a quantidade de lesões. Mas, no geral, tecnicamente, são grandes jogadores que chegam para agregar bastante nesse time do Washington Wizards. Olhando para o Dallas e pensar que o Anthony Davis foi na troca do Luka Doncic, cara. Então, essa que é a grande questão. Trocou o Luka Doncic, que é um dos jogadores ofensivamente melhores da liga, um dos melhores jogadores da liga, pelo Anthony Davis e o Max Christie. O Max Christie é importante para esse time do Dallas, mas não se compara ao que o Luka Doncic fazia. E o Anthony Davis nem jogou, porque toda hora estava machucado. Então, basicamente, o Dallas trocou o Luka Doncic pelo Max Christie, pelo Chris Middleton, pelo Marvin Bagley, pelo Malik Branham, pelo A.J. Johnson e escolhas no draft. Não acho que isso tenha valido a pena, mas em quantidade são muitos nomes, né, pelo menos. Enfim, no geral essa rotação do Dallas ganha mais opções, como é o A.J. Johnson, o Malik Branham, e ganha um reserva imediato ali para o Gafford, como é o Marvin Bagley, eu acho que vai agregar. E um Chris Middleton que traz uma dose de experiência e eu acho que pode brigar por titularidade nesse time. Enfim, no geral, o Dallas perde um grande nome, mas um grande nome na teoria, porque na prática ele não jogava. Além de dispensar o D'Angelo Russell, que não vinha mais jogando, o Dan Jackson, que não jogou, Jaden Hart também, que jogou muito pouco. No geral, o Dallas trocou 4 jogadores que jogaram muito pouco na temporada. Então, fisicamente, o Dallas ganha com isso, porque esses jogadores que vêm com a expectativa de jogarem. Os que estavam e foram pro Washington Wizards são caras que nem jogando estavam. Só que assim, se jogarem, o Wizards ganha um belo pivô, como é o Anthony Davis, um excelente bancário, como é o Jaden Hardy, e um reserva imediato pro Trae Young, como é o D'Angelo Russell. Então, o Wizards sai ganhando bastante em nível de expectativa para uma próxima temporada. Enfim, é isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!